E aí, pessoal, estava analisando aqui, peguei a tabela de classificação do Brasileiro, queria fazer algumas ponderações com vocês. O Brasileiro está sim ao alcance do Grêmio. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para gremista. Não deixem de seguir o canal, estamos chegando a 106 mil inscritos aqui no César Cidade Dias falando de Grêmio no YouTube. Meus amigos, vamos lá. Quem não viu o jogo do Internacional ontem contra o Corinthians? Pois é. Quando a gente vê um jogo daqueles, a gente olha a tabela e vê que o Inter é o primeiro. Claro que hoje deve perder essa posição, mas o Inter é o primeiro com 35 pontos em 19 jogos disputados. O Inter se dedicou, o Inter popou na Libertadores, o Inter popou na Copa do Brasil e o Inter é primeiro com méritos, com 19 jogos, esses 35 pontos, que é uma bela pontuação do Internacional. Pois, o Grêmio é 10º. Isso. O Grêmio tem 24 pontos em 17 jogos. Ou seja, 2 jogos a menos. Um é contra o Goiás, que ficou para trás em razão da final do Campeonato Gaúcho, e o outro é o jogo de segunda-feira, contra o Bragantino, ambos em Porto Alegre. Ou seja, vitórias possíveis. Eu não vou nem entrar em obrigação, mas vitórias possíveis, tendência até. O Grêmio completaria o turno, esse que o Inter completou ontem, com 30 pontos. 30 pontos o Grêmio completaria o turno. O que isso quer dizer? Que o Grêmio estaria a 5 pontos, 5 do Internacional. Sem querer, né? Porque o Grêmio faz um primeiro turno sem nenhuma vontade de jogar. O Grêmio nunca teve vontade de disputar esse Campeonato Brasileiro. E por isso é que eu chamo essa questão. Porque aí a gente olha os outros times, o Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, que tem mais valorização, que tem investimentos, e a gente vê que esses times não estão fazendo grandes atuações, esses times não estão encantando o futebol brasileiro. E aí passa uma ideia de que é só mudar um pouquinho. Só fazer com que o clube se volte um pouco para o Campeonato Brasileiro, que ele está ao nosso alcance. É só fazer algumas mexidas no planejamento que o Campeonato Brasileiro vai olhar para o Grêmio. Vai! O Grêmio não fez nada no Campeonato Brasileiro. Você sabe o que foi o Grêmio no primeiro turno. Você sabe melhor do que ninguém. Nós sofremos jogo a jogo. Pois olhem isso. Quando a gente olha isso e claramente a gente bota o olho na tabela e diz, cara, mas o que eu estou fazendo? Não tem ninguém. Primeiro, aí lá os líderes, eu citei Inter, Flamengo e Atlético, mas tem Fluminense. Joga pouco, tem 32 em 19 jogos, o Grêmio vai ficar 2 pontos do Fluminense. O São Paulo, que tem um número de jogos menor, o São Paulo jogou só 15 jogos, talvez consiga ali superar o Internacional também, talvez, que joga contra o Flamengo ainda. Aí tem o Santos, tem 27 em 18 jogos, ou seja, o Grêmio fica igual ao Santos recuperando o jogo. O Palmeiras, que tem 17 jogos também, tem 1 ponto a mais que o Grêmio. Ou seja, o campeonato do time que não se dedicou, que de todos esses que eu citei, foi o que menor teve interesse no campeonato, está próximo da realidade do Grêmio. Por que o Grêmio não foca nisso, não olha e diz, cara, isso aqui pode cair no meu colo? Por que o Grêmio está jogando tudo em cima das copas se está aqui uma chance? Se o Grêmio tivesse se dedicado um pouquinho mais, ter tido interesse maior nos jogos, com colocação de 3 ou 4 titulares em um outro jogo, uma maior atenção, um discurso tão negativo com relação ao brasileiro, nós estaríamos muito próximos do líder. Muito próximos. Nós hoje estamos a 5, ganhando esses 2 jogos atrasados. 5 pontos. Imagina se tivessem se dedicado. Então, o meu apelo é, e aí chamo também, obviamente, o torcedor que acompanha, que luta por esse canal, luta sobretudo pelas coisas do Grêmio. O brasileiro, sim, nós precisamos pensar positivo, ter a ideia da necessidade de pensar o Campeonato Brasileiro também como algo a se conquistar nesta temporada. Dá para ganhar. Dá, aí vai se baixa, mas tá muito longe. Não tá. Se empatar hoje, por exemplo, Flamengo e São Paulo,
que é bem normal, o Grêmio fica a 6 do Flamengo, ganhando jogos. 6! E vem jogar com o Flamengo aqui na Arena. Ou seja, fazendo uma campanha forte no segundo turno, dedicada, o Grêmio ganha esse brasileiro. Eu sei que vocês vão dizer, tu tá maluco? Não, não tô. É olhar a tabela. Agora, precisa jogar mais, precisa ter mais interesse, o Renato tem que tirar mais dos caras, é óbvio, tem um monte de premissa aí que o Grêmio precisa fazer. Eu sei que grande parte de vocês, e não é os 5% que o presidente Romildo fala, não quer mais ouvir falar no Renato. Mas aqui, o Grêmio está muito acima da bandeira do Renato. O que eu estou vendo aqui é uma tabela de um time que não se dedicou, que não pensou, que está agregando reforços e que vai entrar no brasileiro e tem que saber o seguinte, se eu quiser jogar isso aqui também da mesma maneira, eu tenho chance de ganhar. Por que não? Por que eu tenho chance de ganhar as outras e não tenho chance de ganhar esse? O que eu quero alertar é que quem olha a tabela diz, não, para aí, vamos com calma. Vamos com calma. Fizemos tudo errado e podemos terminar em relação ao Inter, que cuidou detalhe por detalhe desse campeonato, 5 pontos. Eu disse 5 pontos? Não, né? Não é assim. Nós temos que olhar isso aqui e dizer, opa, isso aqui tem pé e cabeça. Vai ter que acontecer um monte de coisa? Vai. Só que a primeira coisa que tem que acontecer é nós acreditarmos. O Grêmio precisa acreditar que dá. Se o Grêmio acreditar que dá, bom, aí muda tudo que a gente está falando aqui e a gente tem inclusive chance de ganhar esse negócio. Só que nós temos que acreditar. O que eu estou fazendo com esse vídeo é exatamente alertar para que a gente leia a tabela, peguem a tabela ali, todo mundo tem um aplicativo no celular, dá uma lida na tabela, dá uma lida. E vocês vão ver que a coisa não é tão absurda como a gente imaginava. Não é tão absurda. Nós vamos terminar o campeonato nesse primeiro turno não tão longe dos caras como a gente pensou. Não tão longe. O Grêmio fez uma melhor campanha nos últimos jogos, conseguiu fazer umas vitórias meio por acaso, aquela própria vitória lá no Paraná, e agora tem 2 jogos aqui. Amanhã contra o Atlético, contra o Bragantino, que tem que ganhar, não se discute não ganhar, é óbvio que se o Grêmio não ganhar do Goiás do Bragantino aqui, esse meu discurso vira papel, ele não vira nada, mas considerando que o Grêmio tem assim a vontade de ganhar esses jogos, bom, aí eu acho que o Grêmio também vai voltar as atenções para cá, se funcionar dessa maneira. Vamos torcer então que o Grêmio vença o Bragantino e depois vença esse jogo atrasado contra o Goiás. E aí, como eu disse, eu não vejo ninguém jogando bola aqui no futebol brasileiro para dizer, vai ganhar. Se me perguntarem o que eu acho que vai ganhar, eu sempre acho que é o melhor time. Então eu acho que o Flamengo, se acertar, tem mais chance. Mas não é o que está mostrando dentro do campo. O Flamengo também está tendo muitas dificuldades. Mas a gente sabe que ele é poderoso, ele é forte, ele tem muita chance de ganhar. Então, vamos ficar atentos a essa questão que eu queria colocar para vocês. É a necessidade que eu vejo do Grêmio olhar o campeonato. O Campeonato Brasileiro está sim ao alcance do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.